Se você acha que liderança é coisa fácil, tente imaginar ocupar o lugar de Moisés. Sim, aquele que abriu o Mar Vermelho, que falou cara a cara com Deus e que liderou o povo no deserto por 40 anos. Pois essa foi a missão de Josué: substituir o maior líder da história de Israel até então. E não foi só substituir. Ele teve que conduzir o povo para conquistar a terra prometida, enfrentar inimigos gigantes, lidar com um povo que reclamava de tudo e ainda mostrar que a fé podia derrubar muralhas literalmente. De servo a líder, Josué começou como servo e auxiliar de Moisés. Ele era o cara que estava sempre ao lado do líder, aprendendo, observando e ajudando. Quando Moisés subia o monte, lá estava Josué. Quando havia batalha contra Amaleque, era Josué quem ia para a linha de frente. Esse treinamento foi preparando Josué para assumir a liderança. Ele não apareceu de repente como o escolhido, mas foi moldado ao longo do caminho. O chamado de Josué. Após a morte de Moisés, Deus falou diretamente com Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que eu prometi a seus antepassados. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, a responsabilidade agora é sua. Não tente imitar Moisés, apenas confie em mim e seja corajoso. E foi exatamente isso que Josué fez. O espião que confiou antes de assumir a liderança, Josué já tinha se destacado como espião. Quando foram enviados 12 para espiar a terra, apenas ele e Calebe voltaram com um relatório positivo. Se Deus prometeu, nós podemos conquistar. Enquanto os outros só enxergaram gigantes e obstáculos, Josué enxergou oportunidade. Essa fé foi determinante para que, anos depois, ele fosse o escolhido. A travessia do Jordão. O primeiro grande desafio de Josué como líder foi atravessar o rio Jordão com todo o povo. E Deus mostrou que estava com ele. Assim como o Mar Vermelho se abriu para Moisés, as águas do Jordão pararam quando os sacerdotes pisaram com a Arca da Aliança. Era como se Deus dissesse: Josué, você não é Moisés, mas eu sou o mesmo Deus. A queda de Jericó. A batalha mais famosa de Josué foi contra a cidade de Jericó. Humanamente falando, seria impossível conquistar. Muralhas enormes, cidade fortificada. Mas Deus deu uma estratégia nada convencional. Marchem ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º, deem 7 voltas, toquem as trombetas e gritem bem alto. Imagina Josué explicando isso ao exército. Gente, o plano é simples. Nada de arietes, nada de catapultas. Só marcha, trombeta e grito. O povo, mas obedeceram. E no 7º dia, as muralhas ruíram. A vitória veio porque eles confiaram em Deus. As vitórias e os deslizes Josué conduziu o povo em muitas vitórias, conquistando a terra que Deus havia prometido. Mas nem tudo foram flores. Quando enfrentaram a pequena cidade de Ai, foram derrotados porque havia pecado escondido entre o povo. Josué também foi enganado pelos gibeonitas, que se disfarçaram para fazer aliança. Esses episódios mostram que liderança envolve acertos e erros, mas também aprendizado constante. Josué, o líder que motivava. Um traço marcante em Josué era sua capacidade de motivar. Ele sempre lembrava o povo de que a vitória não vinha da força deles, mas da presença de Deus. Sua frase mais conhecida é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um resumo de sua vida: fidelidade e compromisso. Lições da vida de Josué. A fé derruba muralhas que a lógica não explica. Jericó caiu porque obedeceram à estratégia de Deus, não porque tinham armas poderosas. Coragem é confiar mesmo quando parece loucura. Marchar em silêncio por dias não fazia sentido, mas trouxe vitória. Todo líder precisa aprender antes de liderar. Josué foi servo antes de ser comandante. Deus não nos chama para ser cópias de outros, mas para sermos fiéis na nossa missão. Josué não era Moisés, mas foi usado de forma única. Integridade começa em casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor é uma declaração de prioridade.
E se Josué vivesse hoje? Se Josué fosse um líder contemporâneo, ao invés de tocar trombetas, talvez usasse megafones ou até uma playlist no Spotify chamada Marcha de Vitória. Seria criticado nas redes sociais. Plano de guerra sem armas? Esse cara tá maluco. Mas no final, os vídeos das muralhas caindo viralizariam no TikTok com a hashtag Dende caiu Jericó. O legado de Josué. Josué foi mais que um líder militar. Foi alguém que mostrou que fé, obediência e coragem transformam o impossível em realidade. Ele completou o que Moisés começou, conduzindo o povo à terra prometida. E seu legado ecoa até hoje. A verdadeira vitória não depende de força ou estratégia humana, mas de confiar em Deus. Conclusão. A história de Josué é um convite à coragem. Ele nos mostra que liderança verdadeira nasce da fé, que as muralhas mais fortes caem diante da obediência e que servir a Deus é a maior vitória que alguém pode ter. Ele não só conquistou terras, mas conquistou corações com sua declaração eterna: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gostou dessa história de Josué, o líder que derrubou muralhas com fé e trombetas? Então já se inscreve no canal Santos e Sorrisos, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, a gente traz as histórias da Bíblia em uma linguagem atual, com fé, aprendizado e aquele toque leve de humor que conecta com você. Vem sorrir e aprender com a gente.